A tentação de Jesus. Esse é o título da exposição. Provavelmente na sua Bíblia também pode estar aí subdividida nesse capítulo 1 de Marcos, exatamente falando sobre a tentação de Jesus, logo após o seu batismo. Então, quando nós olhamos ali o contexto imediato anterior, aquilo que foi exposto na semana passada, nós vemos o Senhor Jesus Cristo se submetendo voluntariamente ao batismo. E assim, ele mostra a sua disposição de cumprir a missão que lhe foi dada, que lhe foi atribuída, a saber, o sofrer, o morrer em nosso lugar, em lugar do seu povo, do povo escolhido de Deus. E então, é lógico que essa aflição vem agora na forma da tentação. E isso começa imediatamente depois do seu batismo. Mas antes eu quero que você aí, que está com a Bíblia aberta ainda em Coríntios, um texto que o irmão Leandro leu, volte para ele um pouquinho, coloque os seus olhos a partir do verso 45, e preste bem atenção naquilo que foi nos dado aqui, aquilo que nos foi revelado na palavra de Deus. Então, 1 Coríntios 15, 45 a 49, eu vou repetir aquilo que o irmão leu. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Ele está fazendo aqui um paralelo entre o Adão, criação de Deus, e o próprio Filho de Deus, o segundo Adão. Não foi o espiritual que veio antes, mas ele é eterno, nós temos que saber. Mas o natural. Depois dele, o espiritual, aquele que é eterno, aquele que é o Deus vivo. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, dos céus. O próprio Deus se encarnou. Ele é o verbo de Deus, a palavra de Deus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, eu e você. Os que são dos céus, ao homem celestial. Nós, os que cremos, agora somos como aquele que veio, e isso é mérito dele. Porque é aquilo que foi predeterminado desde toda a eternidade, pelo nosso trino Deus, agora se revelou. E agora está em processo aquilo que foi determinado na eternidade. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, nós que somos nova criatura, deixamos o velho homem para trás, teremos também a imagem do homem celestial. Cristo, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, habita naqueles que são seus e são selados, confirmados como propriedade de Deus. É isso que nós somos. Então se alegre, se deleite naquele que te salvou. E aqui, quando nós olhamos para a história no passado, uma história verídica, real, viva, nós estamos olhando justamente para a obra de Deus em ação. O segundo Adão venceu o pecado e a morte, para que eu e você, olha só o amor de Deus, queridos, eu e você pudéssemos ser redimidos, salvos para toda a eternidade. Adão, quando ele foi tentado, ele falhou. Esse é o primeiro Adão. Esse somos nós, eu e você. Por isso Cristo, o último Adão, deve ser também tentado. E como nós vamos ver na leitura. Mas ele venceu. Vitorioso é sobre a tentação e o tentador. E isso é em favor
daqueles que creem. Você crê? Então foi em seu favor. Foi em seu favor que ele fez o que fez. E assim, então, ele desfaz os resultados da falha do primeiro Adão. Então, somos livres. Somos livres em Cristo Jesus para viver uma vida não mais com as amarras do pecado, com as amarras que nos fazíamos olhar para a verdade de Deus e desprezá-la. Mas agora que os agrilhões se romperam, que tudo aquilo que nos prendia foi vencido por Cristo na cruz, e o impacto da sua obra é suficiente para nos salvar, nós temos essa liberdade de vivermos para a glória dele, de louvarmos ao Deus que nos salvou, ao sermos gratos àquele que nos tirou das trevas para a luz, exatamente como nós cantamos agora há pouco. Esse é o retrato que está pintado aqui para nós, no texto que nós vamos desfrutar agora. Apesar de tão curto, mas é tão impactante para nós. Então abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1, versículos 12 e 13. Vou me aproveitar da leitura curta e ler em duas versões. A primeira será na NVI e a segunda na Revista e Atualizada. Primeiro texto, diz assim então a palavra de Deus: logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Revista Atualizada. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, Senhor que é rico em misericórdia, Pai de toda consolação, que nós possamos agora, à luz do texto lido, tirarmos lições práticas, tirarmos consolo, tirarmos deleite e satisfação no Senhor, porque foi justamente pela tua obra, ó Filho de Deus, e a obra do Espírito, que nós fomos tirados da sepultura e da morte, da ira eterna de Deus, para uma vida nova e santa. E rogamos, Maranata, vem Senhor Jesus, para que nós possamos desfrutar da plenitude dessa graça e dessa misericórdia que nos aplacou. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Costumeiramente eu coloco uma mensagem central, mas foi difícil, talvez, organizar em uma frase curta o todo daquilo que nós vamos desfrutar agora. Mas então você vai ver que na conclusão há de fato ali alguns aspectos que dão uma ideia central aqui do texto. Então, o primeiro destaque que eu quero fazer é exatamente aquilo que eu expliquei para vocês nessa introdução. Adão, quando tentado, falhou. Falhou. Por isso Cristo, o último Adão,
aquele que nós lemos no texto de 1 Coríntios, deve ser tentado para que, por sua vitória sobre o tentador, em favor de todos os que creem nele, possa desfazer os resultados da falha de Adão. E assim, já vou logo para o primeiro ponto dessa exposição. Uma tentação real, mas fracassada. Aqui tem muita teologia envolvida, e você precisa estar atento. Você não pode esquecer que Jesus é 100% homem e também é 100% Deus. Você precisa compreender que essa verdade está embutida aqui. Então, o fato de que mesmo Jesus, o único homem, mas que também é Deus, mas que como homem sem pecado, pudesse ser tentado, é um mistério. É um mistério que não pode ser descrito ou falado com perfeição por nós. Mas aquilo que Deus nos deu na sua palavra nos deixa claro. Tudo o que podemos dizer sobre isso é que essa tentação pertence à natureza humana de Cristo. Mas nós não podemos dividi-lo como ora homem e ora filho de Deus, o próprio Deus. Mas nós estamos falando da sua natureza humana, a natureza humana do Messias, do Cristo. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado. O texto de Tiago 1:13, ele está falando do Deus Trino. O Pai não pode ser tentado, o Filho não pode ser tentado, e nem o Espírito pode ser tentado. Então, sabendo-se que Jesus não era tão somente Deus, mas também homem, não deve surpreender vocês o fato de que, depois de 40 dias de um jejum, descrito ali em Mateus e Lucas também, a proposta de transformar pães, uma pedra, então a pedra se tornar um pão, já que eles estavam em um jejum de 40 dias, de fato, é um tipo de tentação. Isso, de maneira nenhuma, resolve o nosso problema, pois essa mente sensível e penetrante de Cristo pode ter, de fato, de alguma maneira, recebido essa proposta de Satanás, reconhecendo que era uma proposta má, com uma má intenção. Por quê? Porque ele é Deus. A sua natureza divina não estava separada da natureza humana. E é por isso que nós, ou a grande maioria de nós que estudamos teologia, que nos aprofundamos sobre o tema, defendemos a impecabilidade de Cristo. Mas, pasmem, alguns defendem que Cristo poderia pecar. E aí eles precisam ter um problema a resolver. Então, quando o homem ele não era Deus, só assim ele poderia de fato pecar. Mas não é isso que nós cremos e não é isso que eu ensino aqui nessa igreja. Jesus de fato não poderia pecar, justamente por conta da sua natureza divina. Mas isso não quer dizer, e aí que é o mistério, que a sua natureza humana não poderia ser tentado. Não, de fato, ele poderia ser tentado. Mas isso não quer dizer que essa tentação obteria algum tipo de sucesso. Pelo contrário, ela fracassaria, como fracassou. Por quê? Porque ele é Deus. Se ele fosse da mesma natureza que eu e você, ele falharia, mas ele é Deus. Ele é Deus. Então, que essa experiência da tentação de Cristo é real e ocorreu, sim, de fato.
Marcos fala, Mateus fala, Lucas fala, mas também o autor de Hebreus, ele fala. Abra sua Bíblia em Hebreus 4,15. Hebreus 4,15. Ele foi tentado em todos os pontos. Uma outra tradução, em todos os aspectos, como nós, mas sem pecado. Isso é, sem cometer pecado. Nele não havia pecado e ele não pecou. Mas o texto aqui de Hebreus não pode significar, contudo, que o processo psicológico envolvido aqui no ser tentado, como Jesus foi, na sua humanidade, de modo geral e em último caso, incluindo os crentes, há uma diferença clara entre a minha tentação, a sua tentação e a tentação de Cristo. Por quê? Porque nós temos uma natureza humana e, além de tudo, caída. Nós sofremos ainda as consequências do pecado do primeiro Adão. Nós sofremos. Mas ele não tinha pecado. A sua natureza não conheceu o pecado, seja a humana e muito menos a divina. Então, enquanto nós temos uma natureza caída e ouvimos o sussurro de Satanás nos apoiando a fazer aquilo que a nossa natureza caída anseia e deseja, Cristo não tinha essa natureza humana que deseja o que é mal. Essa é a grande diferença. Enquanto nós somos tentados de forma externa por aquilo que está à nossa volta, o nosso interior também tem uma luxúria, um desejo por aquilo que é contrário a Deus. Então, o diabo se aproveita disso, o tentador, o inimigo das nossas almas, e ele incentiva: vai, é bom, é legal. E nós achamos justificativas suficientes para ir adiante e pecar contra Deus. Então, aquilo que era uma prova se torna uma tentação, e a tentação nos leva à queda, à ruína, a pecarmos contra Deus. Mas Deus não pode ser tentado pelo mal, pois nele não há mal algum. E esse era o Cristo encarnado. Então, o caso de Jesus é diferente. Esse estímulo externo não encontra eco na sua natureza humana. Não há pecado. Então, aquele incentivo interno que em nós nos leva, com o auxílio daquilo que vem do externo, a pecarmos, nele não encontrou ressonância. Então, não obstante a tentação, isto é, o sentimento de necessidade, a consciência de ser estimulado por Satanás para satisfazer essa necessidade, o conhecimento de resistir ao tentador e a luta a que isso deu origem, era real até mesmo para Cristo. Ele foi tentado. E a tentação foi real. Mas ele não pecou. E está aí o resultado que acaba nos atingindo. Porque se ele pecasse, irmãos, não haveria esperança para nós. Nós estaríamos condenados a passar a eternidade sobre a ira de Deus.
Então, nem Marcos, nem Lucas nos dão uma narrativa passo a passo desse evento no deserto. No entanto, Mateus nos apresenta uma sequência como histórica e cronológica, que fica um pouquinho mais claro. Lá no capítulo 4, no versículo 2, eles dão algumas nuances para nós. Mas aqui nós estamos focados no texto de Marcos. E assim nós vamos seguir. O segundo destaque que eu faço é sem intervalo, versículo 12. E imediatamente, então, vou projetar aqui para vocês. Não houve um intervalo entre a glória do batismo de Cristo, onde nós lemos e estudamos, tu és o meu filho amado. E logo então vem as dificuldades da tentação. Então a glória e logo então a tentação. A narrativa já mostra como Jesus, o rei de fato, mas também o servo sofredor, passa imediatamente da luz do dia para a escuridão, da aprovação divina, da voz do próprio Pai, às artimanhas de Satanás. E aí o texto segue, e ele traz alguns pontos importantes aqui para que nós possamos pensar, estudar e refletir. Ele fala, o Espírito mandou, em algumas versões. Em outras, como a NVI que eu li aqui para vocês, o impeliu, e assim também a Revista e Atualizada. Outras, como a Século XXI, usa a expressão levou. E é verdade que o verbo usado aqui no original, muitas vezes tem esse sentido de levar para fora ou expulsar. Mas o que de fato nós conseguimos ver aqui no total desses dois versos e daquilo que nós temos como referência no restante das Escrituras, é que apesar essa palavra expulsão trazer uma ideia aqui para nós, que parece que o Espírito Santo de Deus expulsa Jesus ali daquele momento triunfante de glória, logo ao sair das águas, e como se estivesse expulsando para um lugar a qual ele seria provado. Mas, de fato, o que fica mais claro para nós é que a tradução usada na NVI, na Revista Atualizada, como impeliu, é a mais prudente aqui. Então fica muito mais claro essa conotação e esse episódio, que a tradução melhor seria, então, impeliu, levou, moveu para o deserto. E é o que se segue no texto. Então, a questão que se levanta é essa. Mas Jesus já não estava no deserto quando foi batizado? Vocês já pararam para pensar nisso? Não era exatamente o lugar ao qual João estava batizando? Nós passamos em Marcos, no versículo 4 do primeiro capítulo. Mas o que é certo aqui é que esse deserto para o qual o Senhor Jesus foi impelido era um lugar mais hostil, mais separado. E, embora seja possível, aqui, o texto está falando que nesse local, de fato, havia animais, feras. E isso colabora com o texto quando nós olhamos para a história, especialmente do Antigo Testamento. E nós vemos que há lugares em Israel a qual havia animais selváticos. Então, em outras palavras, o significado aqui pode ser extremamente simples. Ele, de fato, estava com João no Jordão,
mas de fato ele foi movido, levado a um outro local. E esse local nós não conseguimos, no texto que nos foi revelado, expressar com exatidão, mas ele foi. Mas um fato não pode ser esquecido aqui. O deserto, apesar de ser medonho e terrível, especialmente quando alguém passa ali 40 dias sem se alimentar, sem comida, era também um lugar onde nada seria capaz de separar Cristo e o Pai. Nós vemos no decorrer do texto que Deus não o deixou desamparado. Deus não o abandonou. Deus Pai estava com o Filho e nada podia o separar. Então era um lugar hostil, era um lugar da preparação para a grande obra que o Senhor Jesus realizaria em nosso favor. E o fez, e o venceu. E assim ele é o nosso único mediador. Não há ninguém que possa fazer essa mediação, a não ser o próprio Cristo. E aí eu peço que você, olhando no capítulo 1, vá lá para o versículo 35 a 39. Marcos, capítulo 1, versículos 35 a 39. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Notem o versículo 38. Foi exatamente para isso que ele passou, tanto pelo batismo, como pela tentação, para que, aprovado como foi, pregue, leve as boas novas. Foi para isso que ele veio. Como culminou naquilo que nós, como igreja, fizemos nesse momento oportuno de oração, e oração por um tema específico que é missões. Como é oportuno dizer que nós, que fomos chamados e assim resgatados por Deus, e somos nova criatura, de fato temos que levar adiante aquilo que chegou aos nossos ouvidos e que não parou neles, adentrou o nosso coração, a nossa mente, e fez morada, porque nós arrependemos dos nossos pecados e cremos em Cristo Jesus. É graça sobre graça, é a misericórdia de Deus derramada sobre nós, é o seu amor que transborda em nós. E porque nós somos egoístas e não levamos desse amor que nunca vai nos faltar, se nós dermos da água viva do Cristo a outros. É o nosso dever. Cristo teve esse propósito de sofrer, morrer, ressuscitar e voltará. E ele cumpriu com todo esmero, com toda dedicação e força. Nós também, como povo eleito de Deus, precisamos entender a nossa vocação de levar adiante as boas novas de salvação. Nós temos uma certeza: cada dia
que as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas e nós levantamos. Está mais perto do grande dia do Senhor. Está mais perto. Essa é uma certeza, como o sol que nasce a cada manhã. E como a noite que chega a cada final de tarde. E deve ser também para nós uma certeza o levar as boas novas. Ele não deu só para nós, Ele nos deu para que nós possamos ser uma testemunha viva dessa boa obra que nos salvou. E assim eu caminho para o último ponto dessa exposição. O rei e servo sofredor. A experiência de Moisés no Monte Horebe, descrito lá em Êxodo, em Deuteronômio. A de Elias no mesmo monte, 1 Reis 19. Vem à mente de imediato. Não somente para eles, mas também para Jesus. O período passado no deserto foi de jejum. Foi no deserto que Jesus foi sendo tentado por Satanás. E o verbo tentado aqui pode ter um sentido favorável. Vocês já aprenderam, aqueles que estão todo domingo aqui pela manhã, que a palavra tentação, ela pode ter dois sentidos. Quando vem de Deus, é como uma prova, a qual Ele prepara que você possa conhecer a si mesmo. E quando você passa essa prova, você de fato é um aprovado por Deus. Você venceu a tentação pela bondade e a misericórdia de Deus. Mas também nós sabemos que a tentação tem uma conotação negativa. O que deixa de ser uma prova e é algo que passa a nos tentar a ponto de nós podermos fazer aquilo que desagrada a Deus. E aqui, a princípio, o que nós temos como certeza é que a palavra está sendo dirigida àquele que não pode, porque ele é Deus, ser tentado a ponto de cair. Mas a sua tentação é real, de fato. Foi então no mesmo sentido que Deus testou Abraão no episódio de levar o seu único filho, o filho da promessa, o filho espiritual, para ser sacrificado. Em Marcos ele diz, tentado por Satanás. Lucas, ele diz, pelo diabo. Em Mateus, pelo diabo, o tentador. Diabolos significa demônio, difamador, acusador. A Septuaginta, ela também usa a expressão adversário, que de alguma maneira tem o significado, ou o próprio nome próprio significa Satanás, o adversário. Então, a frase inteira, quando nós juntamos, ficou no deserto por 40 dias sendo tentado por Satanás. E aqui há uma divergência entre os intérpretes. Alguns afirmam que Jesus foi tentado todos os dias. Todos os dias. E o texto dá essa possibilidade. Também dá a possibilidade de somente ter sido aquelas 3 tentações ali descritas. Então, o que nós sabemos é que o que está no texto é o que vale. Mas nós sabemos que, independente das tentações descritas, envolvia muito mais do que aquelas 3 situações, a qual Satanás o tenta. Nós vemos que Marco, ele não detalha assim como Mateus detalha. Mas o que fica claro aqui para nós é que essa linguagem nos faz ver a riqueza da vitória de Cristo sobre a tentação e o impacto dela em nossas vidas.
nós vemos que aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores se submeteu em obediência à sua própria vontade, voluntariamente, a passar por essa tentação. Porque tentado assim, vencendo, daria de fato uma esperança viva. Porque o Filho de Deus, aquele que não tem pecado, venceu o pecado e a morte. Ele não ficou no sepulcro. Ele vivo está. Nós sabemos da história toda. Mas aonde nós estamos aqui, nós vemos a maravilha da obra de Deus em nosso favor. E Marcos, e tão somente Marcos, ele coloca algo que outros não colocam. Ele estava entre as feras selvagens, no Vale do Jordão, no deserto, nas suas adjacentes. Local conhecido como local que havia hienas, chacais e mesmo leões, nas épocas passadas, mas que haviam. O local, então, onde Jesus jejuou, onde ele passou todos esses perigos, foi bem diferente do paraíso do primeiro Adão. E aí coloque e trace o paralelo entre os dois. Enquanto um foi colocado sobre a prova de não comer de uma única árvore, e caiu, e falhou, assim como nós falharíamos, porque Ele era o nosso representante. Cristo foi tentado a ser maior que o Deus. Ele foi desafiado, mas fracassou. A tentação de Satanás fracassou. E Marcos conclui então essa descrição da tentação, que os anjos estavam servindo. Isso mostra a relação do pai e o filho. Os anjos eram anjos ministradores, que estavam a serviço do pai. Mas que Deus, Pai, coloca para ministrar, para atender o Filho. Então, a ministração dos anjos certamente aconteceu depois do final da tentação. Os detalhes dessa ministração não são mencionados no texto, mas a afirmação geral que o texto nos dá é que depois de tentado por 40 dias, em jejum, Deus Pai mostrou o seu amor pelo Filho. Eu estou aqui. Algo a destacar. Nós podemos notar algumas coisas importantes aqui. Primeiro, a ação do Espírito. Ele que move, impeliu, levou o Filho. Segundo, a obediência do Filho. E aí nós destacamos coisas que parecem destoar. Presença de feras, o próprio Satanás e depois os anjos que estão ali prestando um serviço. Então, como plano de fundo aqui está implícito algo e outros não. Mas nós tomamos consciência de que algo que é comum não está aqui. Não há nenhum vestígio de um homem, de um ser humano, ali, naquele contexto. Mas algo está presente, o amor do Pai pelo Filho. Então, a configuração que fica é essa.
A configuração desses aspectos mostra a majestade da figura central. Não tem homem ali. Tem o Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande rei que era. E ao mesmo tempo, o servo sofredor. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estava ali, como servo sofredor, para nos salvar. E assim então faço uma conclusão. Por sua submissão voluntária ao rito do batismo que antecedeu a tentação, e por sua igualmente voluntária submissão à vontade do Pai e à direção do Espírito. Olha, o Trino Deus continua envolvido aqui, tanto no batismo como na tentação. Quando era tentado por Satanás, Jesus, como último Adão, cumpriu a lei que o primeiro Adão havia transgredido. Ele estava, portanto, pronto para começar o seu ministério de ensino, pregação, cura e expulsão de demônios. E abrangendo tudo o mais, sofrendo e morrendo por todas as ovelhas perdidas que depositariam sua fé nele. É difícil fazer uma frase curta para a mensagem central aqui. Mas isso é a grandiosidade do amor de Deus. E só nós que estamos nele, pela obra do Filho e o convencimento do Espírito, que podemos saber de fato o que é amor. E esse é o amor de Deus. Nós não merecíamos, mas Ele derramou sobre nós. Amém?